paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo, porque nós reconhecemos a grandeza, o amor e a fidelidade que Ele tem tido para com a Sua palavra, tem cuidado de nós. Mais uma vez, me sinto muito agradecido, louvo o Senhor por esta grande oportunidade de podermos passar mais alguns momentos com a palavra de Deus. Desde já quero agradecer a todos que já se inscreveram no nosso canal e convidar a você que ainda não se inscreveu a se inscrever e a fazer parte do nosso ministério, compartilhando essa palavra com as pessoas que você ama e que você conhece, que precisa ouvir neste momento uma palavra de incentivo, uma palavra de fortalecimento da parte do nosso Deus. Nós, na última reflexão, meditamos sobre a possibilidade de extrairmos tesouros do sofrimento. Hoje nós vamos pensar um pouco com base no texto de Hebreus, capítulo 12, 4 ao versículo 13, sobre o tema que Deus corrige a quem ama. Desde já é muito difícil, aceitarmos a correção, porque desde que criança nós temos uma dificuldade muito grande em aceitarmos ser corrigidos pelos nossos pais. E aí é difícil pensar que na correção existe algum sentido positivo para as nossas vidas, já que durante a correção, como diz o próprio texto, nós não nos sentimos felizes, mas nos sentimos apreensivos e sofremos por conta da correção que gera, que tem a capacidade de gerar em nós uma certa angústia. Mas corrigir significa consertar da forma correta, ou seja, o ato de correção nem sempre é fácil de ser aceito, mas depois que ele passa, nós desenvolvemos a capacidade de podermos extrair o melhor dessa correção e percebemos que houve um crescimento moral, espiritual, social, em todas as áreas das nossas vidas. Então, quando a correção ela parte de Deus, nós podemos alimentar nossos corações com uma certeza de que é para melhorar as nossas vidas, é para nos aperfeiçoar. E a Bíblia é o principal instrumento usado por Deus para a correção. Se formos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, o texto vai dizer que a Bíblia ela é utilizada para a correção, para aperfeiçoar as nossas vidas. Então, eu creio que depois que passarmos por este momento e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, nós vamos ter uma visão diferente sobre a correção e da utilidade que a correção de Deus tem para as nossas vidas. Primeiro, porque, segundo o texto de Hebreus 12, 4 a 13, nós vamos compreender que Deus corrige a quem ama. E quando Deus nos corrige, Ele nos mostra que nos ama, é o que o próprio texto diz, que o amor dele por nós é um amor diferenciado, Então, nós costumamos desenvolver a falsa impressão ou compreensão de que quem ama sempre diz sim, quem ama sempre concede aquilo que o outro quer, quem ama não faz sofrer em hipótese alguma. E, segundo a palavra de Deus, é diferente. Deus, porque Ele ama, e às vezes Ele diz não para nós, quando uma decisão vai trazer situações difíceis para as nossas vidas, ou contrário, nós ouvimos o não de Deus, nós compreendemos que Deus ele fecha algumas portas, porque a princípio parece caminho de vida, mas no final são caminhos de morte, são escolhas erradas que nós fazemos, e Deus ele fecha a porta dizendo que não é o melhor caminho, mesmo que aparentemente para nós sejam melhores escolhas. Deus em vários momentos diz não para nós, em vários momentos Deus permite que passemos por situações para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. Então, o amor de Deus não tem nada a ver com a permissividade, com esse amor que tem sido pregado nos últimos tempos aí,
de que quem ama sempre diz sim, e muitos pais acabam tendo dificuldade de repreender os filhos, disciplinar os filhos, e aí desenvolve filhos com diversos tipos de caráteres, caráter que está muito longe, né, de ser algo bom, de ser algo fortalecido, e gera, né, pessoas enfraquecidas, sem a capacidade de lidar com os desafios, com os problemas. Então, Deus nos ama, e nos ama tanto que nos corrige. É isso que o texto diz no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 6, diz aqui: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, a correção de Deus não nos exclui do seu amor, pelo contrário, nos revela que Ele nos ama. Em segundo lugar, quando Deus nos corrige, Ele nos mostra que somos seus filhos. No capítulo 12, versículo 5 ao versículo 9, diz assim: e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Ele continua: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. A correção de Deus, ela é uma correção que revela que nós somos filhos. Deus se compromete, enquanto Pai, a corrigir os seus filhos, a treinar os seus filhos, a preparar os seus filhos, como a própria palavra dele diz aqui, para a vida. Então viveremos. Quando Deus nos corrige, Ele nos revela o seu amor. E enquanto filhos, né, quando somos corrigidos por Deus, a própria palavra nos ensina que nós não podemos menosprezar a correção. Ou seja, significa que precisamos aprender com a correção, precisamos crescer com a correção. E ao contrário, né, do que às vezes acontece, nós precisamos sentir até prazer na presença de Deus a sermos corrigidos, porque é um sinal de que Ele nos ama, de que nós somos os seus filhos. A segunda coisa que nós aprendemos dentro dessa realidade bíblica é que, enquanto filhos de Deus, quando somos corrigidos, não podemos desanimar. No capítulo 12, versículo 5, a parte B, justamente fala sobre isso. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és provado. A correção, ela, quando vem sobre as nossas vidas, precisamos tomar muito cuidado para não termos atitudes de pirraça, de reclamação, infantis, né, diante de Deus, mas pelo contrário, reanimar nossos corações na sua presença e compreendermos que Ele está realizando o melhor em nós para a glória do seu próprio nome. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 a 12. Vamos ler aqui para a gente ter uma base melhor da palavra de Deus, segundo esse texto, né, de Provérbios aqui, para nos ajudar um pouco a compreendermos essa verdade bíblica. Provérbios 3, versículo 11 ao versículo 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ele usa uma expressão aqui: nem te enfades, não se sinta mal com isso, não desanime com isso, não se sobrecarregue
com a realidade da disciplina de Deus, mas aceite a disciplina de Deus e compreenda que quando Ele está te disciplinando, seja através de acontecimentos, através de provações, através de conflitos, ou através de qualquer outra coisa, Ele está te ensinando, Ele está te renovando, Ele está te fortalecendo para novas experiências e novas vitórias na presença dEle. Mas em terceiro lugar, quando Deus nos corrige, nos torna participantes da sua santidade. Sabemos que a santificação ela é um processo que acontece pela ação de Deus, do Espírito Santo, em nossas vidas. E em vários momentos nós desconhecemos esta ação. Às vezes é muito comum definirmos a santificação como algo que tem a ação de Deus e a nossa participação. Mas onde entraria a ação de Deus? Será que é só colocando em nós o Espírito Santo? Será que é só colocando em nós a consciência espiritual ou o selo espiritual? Não seria também trabalhando em nossas vidas? Não seria também nos aperfeiçoando? Não seria também permitindo, né, que passemos por situações ou nos disciplinando dentro das situações para que possamos desenvolver o nosso caráter espiritual na presença dEle? Compreendemos que sim. Apesar de Deus colocar em nós a capacidade espiritual pela presença do Espírito Santo, Ele também promove meios para nos corrigir, para nos consertar na presença dEle. E aí, dentro dessa visão espiritual, nós compreendemos que Deus nunca permite que passemos por um problema ou situação difícil sem o propósito de nos tornar melhores. Essa é a visão de Deus. Capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, versículo de número 10, diz assim: pois Ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Está falando dos nossos pais, físicos, biológicos, materiais. Mas Deus, continua dizendo agora, falando em relação a Deus, mas Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A ação de Deus, ao nos disciplinar, tem o alvo, tem o objetivo de nos tornar mais santos, mais parecidos com Ele. Ou seja, é tirar de nós aquilo que ainda impede o nosso processo de santificação e colocar em nós uma capacidade maior de podermos crescer espiritualmente na presença dEle. E concluindo, nós vamos compreender, fazendo uma pergunta aqui para a nossa reflexão. Por que é importante compreendermos e aceitarmos a correção de Deus? Por que você acha que é tão importante compreender sobre esse assunto e aceitar o fato de que Deus corrige quem ama, de que Deus corrige os seus filhos com um propósito específico, que é de santificar, que é de preparar a vida desses filhos para se tornarem pessoas mais capacitadas espiritualmente e habilitadas a viverem nesse mundo, enfrentando as dificuldades e vencendo em Cristo Jesus? Nós vamos responder aqui, primeiro, porque no momento que estamos sendo corrigidos, não nos parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, depois de percebermos que crescemos em virtudes e caráter, as nossas vidas se tornam bem melhor. No momento que somos disciplinados ou corrigidos por Deus, nos angustiarmos é comum, é humano, mas não podemos permitir que as situações tirem de nós a consciência de que Deus está aperfeiçoando, está nos fazendo crescer em virtude e em caráter. Olha o versículo 11 do capítulo 12 aos Hebreus. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Ou seja, a disciplina de Deus nos faz crescer em virtude, nos faz crescer em caráter. E é o caráter de Deus, é o caráter santo, é aquilo que realmente importa para Deus ao trabalhar
em nossas vidas. Segundo lugar, porque depois que somos disciplinados, podemos tomar novo vigor para as nossas vidas, podemos ser renovados, podemos ser restaurados e aí continuarmos, e aí caminharmos de uma forma mais revigorada, como se fosse um treinamento, né? Cada disciplina que Deus implanta sobre nós, ou em nossas vidas, depois que saímos da disciplina, depois que esse momento passa, nos sentimos mais fortalecidos, mais capacitados para enfrentarmos os problemas e as dificuldades da vida e sairmos glorificando ao Senhor com a compreensão e com a capacitação que Deus nos dá. No versículo 12, do capítulo 12 aos Hebreus, nós vamos encontrar a base bíblica para esse ensino que diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ou seja, após cada disciplina, após cada momento difícil, após cada situação permitida por Deus, nós somos aperfeiçoados, somos fortalecidos, nos tornamos mais maduros e mais capacitados a enfrentarmos os próximos obstáculos que teremos que enfrentar. Último, porque depois que somos disciplinados, estamos prontos para traçarmos novos caminhos retos para as nossas vidas. No versículo 13, nós vamos aprender sobre isso. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Depois de cada disciplina, depois de cada momento que nós passamos, mesmo que durante esses momentos, essas situações, mesmo que durante esses momentos possamos sentir um pouco do peso amoroso, né, das mãos de Deus, depois que passamos por este momento, nos tornamos mais capacitados, prontos a traçarmos novos caminhos na presença de Deus. Isso é uma bênção, então, uma disciplina, a correção de Deus, uma bênção maravilhosa para os seus filhos, porque ele demonstra o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado. Só um pai amoroso, né, consegue disciplinar, corrigir com amor para mostrar ao seu filho aquilo que ele tem de melhor para o filho a quem tanto ama. Mas como você pode aplicar esta verdade à sua vida? Como que eu posso aplicar essa verdade à minha vida? Primeiro, aceite a correção de Deus sem reclamar, para você não desanimar ou alimentar mágoas em seu coração. Quando você começa a reclamar, a questionar, automaticamente o seu coração vai se tornando um coração desfalecido, desacreditado, sem esperança, e aí não adianta. Enquanto Deus não te ensinar, enquanto Deus não te mostrar aquilo que Ele quer que você aprenda, você vai continuar passando pela disciplina. Mas quando você compreende isso, quando você aceita a disciplina, a correção de Deus, não é? A Bíblia nos diz que você não vai desanimar e você vai continuar a viver de uma forma progressiva espiritualmente na presença de Deus. Tente observar o que está errado na sua vida para poder consertar. O momento da disciplina é um momento de observação, é um momento que precisamos pedir a direção de Deus, como o salmista Davi fez. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da tua justiça. O momento da correção, o momento da disciplina de Deus, o momento de pedirmos a iluminação do Espírito Santo para percebermos o que está de errado, o que está acontecendo de errado, quais são as decisões que estamos tomando que têm desagradado a Deus, o que temos feito e tem entristecido o Espírito Santo. O momento da correção, o momento de aprendizagem, o momento de descobrirmos o que estamos fazendo de errado, onde podemos melhorar, como podemos viver de forma que agrada a Deus. E por último, assuma uma postura diferente para evitar novas correções. E siga em frente, jamais se esquecendo que Deus disciplina a quem ama. Que Deus te abençoe e que você aprenda a aceitar a correção de Deus, a disciplina de Deus, sabendo que a sua disciplina, a sua correção é porque Ele te ama, é porque Ele te considera um filho amado, e é porque Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer te levar a viver uma vida plena na presença
dele. Louvado seja o nome de Jesus e que Deus nos abençoe.